Olá, amigos da JPTV e do portal JP News. Já estamos no ar com mais uma edição do Estúdio Aberto, o programa da Rádio Progresso de Montenegro. E ao meu lado a Clarice Almeida. Tudo bem, Clarice? Tudo bem, Adriano. Olá a todos que nos acompanham. Bem, esse programa está sendo gravado pela JPTV e ao vivo pela RPM no dia 8 de junho, quando tem abertura em Montenegro as comemorações da Semana do Meio Ambiente, né, Clarice? Isso mesmo, Adriano. Hoje começam então as atividades da Semana Municipal do Meio Ambiente, que seguem até o dia 12, né? Lembrando que estão sendo realizadas diversas atividades, diversas ações, né? Com o intuito de conscientizar a população sobre algumas iniciativas simples que podem trazer grandes ganhos, né, para nós mesmos, porque uma vez que a gente prejudica o meio ambiente, a gente está se auto-prejudicando, né. Uma dessas questões diz respeito ao descarte correto do lixo, né. Embora muitas pessoas tenham conhecimento de como devem proceder para separar esse tipo de material, né, material orgânico, de plásticos, de vidros, enfim, de não orgânico, mesmo tendo consciência sobre isso, muitas pessoas acabam não fazendo, né? E uma das preocupações é referente ao descarte de lâmpadas, de componentes que têm algum tipo de substância que poluem o meio ambiente, né? Como o mercúrio, por exemplo. E, tendo em vista essa situação, vai ser realizado, então, o dia do descarte correto, que, como tu conversava comigo anteriormente, parece que vai ser na quarta-feira, né? Com o tempo bom, essa iniciativa vai acontecer aqui na Praça Rui Barbosa, no centro de Montenegro, e em caso de chuva, o evento vai ser transferido então lá para o Parque Centenário. Então, quem tiver lâmpadas, computadores, esse tipo de objeto que quer colocar fora, mas não sabe aonde, né? Então tem essa oportunidade de levar, né, no ponto de coleta. E em outros dias fora, né, que não tem essa atividade, a população tem a opção de ligar para a Secretaria do Meio Ambiente e saber qual a forma mais adequada para fazer esse descarte, aonde deve levar esse material para ser descartado. Uma das propostas, inclusive, é de que em alguns casos, como o de sofá, né, que a gente vê muito sofá jogado pela rua, quando a pessoa não quer mais aquele sofá, que ela possa doar para uma outra pessoa, né? De repente, uma pessoa que está num momento econômico mais difícil que ela, possa reaproveitar aquele sofá. Então, nesse caso, né, quando for um móvel, algo assim, a pessoa pode ligar para a Secretaria de Meio Ambiente, aliás, de Habitação, né, e Desenvolvimento Social e Cidadania. Lá eles encaminham, então, alguém para que vá até a casa da pessoa que quer fazer essa doação, recolha aquele imóvel e leve, né, para uma família que esteja precisando daquele objeto. Então, é uma forma de reaproveitamento, né, de reutilização de materiais. Muito bem, também tivemos no final de semana um evento de fisiculturismo em Montenegro, né? Em Montenegro nós tivemos um evento de fisiculturismo onde um montenegrino participou, né? Assim como no ano passado, a gente acompanhou a Débora, né? Débora Crush, se não me engano. Perdão se o sobrenome estiver errado. Enfim, a Débora, né, uma jovem que se preparou, né, e começou então sua carreira, né, no campeonato para estreantes que aconteceu lá em Novo Hamburgo. Ela trouxe uma medalha de terceira colocação e este ano então mais um, né, montenegrino representou o município nesse campeonato, que novamente aconteceu no município de Novo Hamburgo, e também trouxe aí medalha e troféus de terceiro lugar. Então a gente foi conversar um pouquinho com ele, né, saber como é que é essa preparação, como é que é o dia a dia de uma pessoa que pretende se dedicar a esse esporte, né, é considerado um esporte também, e diga-se de passagem, pelo que a gente pôde observar, um esporte que tem muita cobrança, né, o atleta tem que ter muita força de vontade. Eu conversei com um dos árbitros da Federação Gaúcha de Fisiculturismo e para a gente ter ideia, né, de como é essa preparação deles, ele me disse que é necessário muito investimento, muita garra, né, muita força de vontade e investimento financeiro, né, porque ele me deu um exemplo, ele disse que o que ele consome de alimentos por semana daria para alimentar uma família de 4 pessoas, né? Então eles têm uma rotina
muito puxada assim de atividade física e de alimentação também, né? Hidratação, comer nas horas corretas, né? Então, as pessoas que se dedicam a esse esporte não têm uma vida tão fácil assim como parece, não. Para manter aquele corpo, aqueles músculos, né? A coisa é pesada. Muito bem, Clarice. Agora vamos para a política de Montenegro, que é a sede do Grupo Progresso de Comunicação. Finalmente, o ex-prefeito, melhor dizendo, Paulo Azeredo, também ex-deputado estadual, conseguiu os documentos que ele vinha pleiteando há uma semana, né, que é a cópia na íntegra, mais de 2.000 páginas do processo de impeachment. Na realidade, 2 semanas já, hoje, segunda-feira, completam, então, 2 semanas de que houve essa cassação dele, né, e assumiu, então, Luiz Américo Alves Aldana, e desde a terça-feira, posterior ao dia da sua cassação, ele deu início aí na busca dessa documentação, mas não estava tendo acesso. Inclusive, procurou apoio judicial, né, onde obteve uma liminar para que a Câmara entregasse essa documentação em 12 horas. Essa liminar foi recebida pelo presidente da Câmara na quarta-feira da semana passada, antes do feriado, né? Mas ao que se esperava era que essa documentação fosse entregue na sexta-feira para o Azeredo, só que até onde a gente saiba isso não aconteceu. Inclusive a gente acompanhou, né, a busca dele por essa documentação, foi até o fórum, a documentação não estava disponível. Conversamos com o presidente da Câmara, que nos informou que a documentação estaria disponível já desde o dia 1º de junho, só que Azeredo teria que pagar pelas cópias, né, pelas mais de 2.000 cópias aí desse processo que levou ao impeachment. Na sexta-feira, então, à tardinha, Azeredo voltou à Câmara de Vereadores, né? E a última informação que a gente teve pelo assessor dele, né, pelo Thales Ferreira, que tem acompanhado toda essa movimentação, é de que ele iria chamar a polícia caso não conseguisse obter os documentos naquele dia, as cópias. Mas, até então, a gente trocava informações com o Thales, ele não respondeu mais, né? Então a gente acabou não tendo a informação de que se a polícia teria chegado até o local ou não. E hoje, então, pelo que a gente acompanhou, ele teve acesso a essas cópias. O que a gente não sabe ainda, que eu estou em busca da informação, já entrei em contato com o Thales, aguardamos resposta, é de que se foi preciso realmente pagar para ter acesso a essa documentação ou se foi liberado gratuitamente para o Paulo Azeredo. Ok, Clarice, mais informações aqui do portal JP News. A Câmara de Vereadores, na semana passada, aprovou um projeto do vereador Roberto Bratz, concedendo ao empresário Ciro Richter o título de cidadão montenegrino. Esse projeto foi aprovado, né? Os vereadores aprovaram o projeto. E na mensagem justificativa, Bratz destacou que Richter teve expressiva liderança, não somente em prol da permanência em Montenegro do antigo CPA4, hoje CRPO Vale do Caí, assim como na adequação da estrutura que hoje abriga o comando. E o Ciro, ele é natural de Estrela e está em Montenegro há bastante tempo já trabalhando na área de construção. Isso, né? Além de todas essas questões que foram apontadas pelo vereador Bratz, né? A gente sabe aí que através do trabalho dele existe um grande desenvolvimento no setor imobiliário dentro da cidade, né? Com a construção de vários prédios, né? Vários empreendimentos, principalmente aqui no centro da cidade, né? Que colocam o seu Ciro aí em contato com a comunidade, né? Com o público. Ele que é uma pessoa muito simpática, muito gentil, né? Uma figura realmente, acredito que muito querida por grande parte da sociedade, pelas pessoas que o conhecem. Ele é de uma simpatia ímpar. Tá certo, Clarice, uma matéria bem legal aqui no portal JP News, será destaque no Jornal Progresso dessa quarta-feira. O Brasil tem a segunda maior população de cães e gatos do mundo, e uma montenegrina está colaborando com isso. Com certeza, Adriano. A gente trouxe aqui uma conversa, né, com a Lucinei Costa Ferreira, ela que tinha, até 2 semanas atrás, ela tinha 2 cães, né, e 1 gato. Mas aí uma vizinha resolveu se mudar, vendo o cuidado que ela tem com os animais, resolveu doar, né, a cadela que tinha para que a Lucinei tomasse conta, né. Ela, como apaixonada
pelos bichos como não soube dizer não, né, e acabou adotando mais uma. Então hoje os membros da família são 3, né, a cadela Feiuca, o cão Rufus e a Fiona, né, que é a recém-chegada. E além de uma gata que ela tem, né, que na foto a gata não aparece, ela acabou não querendo participar ali do momento familiar e se afastou. Mas enfim, o amor, o carinho que essa pessoa tem pelos animais se reflete na casa de muitos outros montenegrinos, muitos outros gaúchos, né, e assim como em todo o país. E esse fato fez com que o Brasil fosse apontado numa pesquisa como o segundo país com a maior população de cães e gatos, né? Então, embora a gente ainda veja muitos animais na rua, né, abandonados, algumas pessoas acabam se mudando e deixam os animais para trás, né? Não foi o que aconteceu aqui nesse exemplo que a gente trouxe. A moradora não teria mais condições de ficar com aquele animal, né? Acredito que tenha ido por uma residência menor, de repente com um pátio menor, mas ela foi em busca de alguém que cuidasse do seu animalzinho e alguém que cuidasse bem, né? Porque não basta deixar com alguém, né, que vai deixar o animal jogado na rua, né, exposto. É preciso cuidar, é preciso dar alimentação, é preciso dar carinho, mas a gente vê aí que são muitas as pessoas que têm esse cuidado, que têm essa dedicação com os animais, e é isso que contribui aí para que o país seja um dos mais populosos em número de cães e gatos. Legal, olha uma outra notícia: a Superintendência de Tratamento de Efluentes Líquidos, Citel da Corsã, localizada em Triunfo, na região do Polo Petroquímico, está promovendo diversas atividades na semana de festividades pelo Dia Mundial do Meio Ambiente. Segunda a sexta-feira, ou seja, até a próxima sexta, agora dia 12, a Citel atuará em parceria com equipes de Montenegro para a promoção de atividades para crianças e a distribuição de mudas de árvores nativas plantadas no viveiro da própria Superintendência, além do Varal Solidário. São atividades que acontecem ali na região do Polo Petroquímico. Essa parceria com a Secretaria Municipal do Meio Ambiente já vem a longa data aí, inclusive no Dia Mundial da Água também a Corsã Citel apoia as atividades e vem até o município, traz jogos educativos, né? Aqui na praça é muito normal, já é tradicional a ocorrência desse tipo de ação, né? Eles trazem jogos e ensinam as crianças, né, os cuidados que se deve ter com o meio ambiente, com a água, a partir de brincadeiras, né, a partir desses jogos educativos. E também realizam a distribuição de árvores nativas, né, para que as pessoas possam replantar, né, possam colocar em locais onde havia uma árvore e não há mais, ou então para que possa plantar uma nova árvore, né, colaborando aí para manter o verde na cidade. Muito bem, Clarice, agora chegou a hora de falarmos de esportes aqui no nosso estúdio aberto. Já iniciou lá na cidade de Parecis Novo o campeonato de duplas de canastra, né? Os jogos são realizados lá no ginásio municipal Armin Antônio Held. Muita gente aqui da região gosta de jogar uma canastrinha. Aqui em Montenegro, inclusive, né, tem o jogo de canastra ali no Clube do Comércio. A gente já teve a oportunidade de acompanhar ali uma tarde, né? E o surpreendente é que tem muita mulher participando disso, né? Muitas senhoras, o pessoal que já está aposentado, né, vai para lá e passa agradáveis tardes, né? Jogam, dão risada, contam histórias. Então é um momento bem legal, né? Porque exercita a memória das pessoas, né? O raciocínio, e ao mesmo tempo também é um momento de confraternização, de diversão. Bem bacana o jogo de canastra. Tá certo, agora a dupla Grenal, o Grêmio jogou no sábado à noite, às 10 da noite, o jogo transmitido para todo o Brasil, acabou perdendo por 2-0 para o São Paulo, mas a derrota não é só a questão, né? O que envolve mais é o desempenho do time, está sendo muito criticado pelos especialistas de futebol. O Inter jogou às 11 da manhã no Beira-Rio, num dia de homenagem a Fernandão, 41 mil pessoas foram ao estádio, e venceu por 2-0 a equipe do Curitiba. Pois é, né? Um resultado bom para o Internacional e o mesmo número, né, de forma negativa para a equipe do Grêmio, que se esperava uma reviravolta, né? O time que vem aí com um técnico novo, apenas algumas partidas, né? Se esperava uma mudança, se esperava um resultado positivo, pelo menos um empate, né? A gente reclama às vezes do empate, mas às vezes o empate é melhor do que
um resultado como esse, né? Então a equipe realmente deixou a desejar. Muito bem, Clarice, seguimos aqui com mais informações do nosso Estúdio Aberto, o tradicional programa aqui da Rádio Progresso de Montenegro. Lembrando que esse programa é o programa da rádio e ele é gravado também para que as pessoas da JPTV possam ter acesso. Já estamos preparando mais uma página 2 do Jornal Progresso, na campanha do Grupo Progresso de Comunicação, que visa esclarecer as pessoas sobre questões envolvendo o salário dos vereadores aqui da região, e até uma sugestão de que sejam diminuídos os salários. E aqui a gente traz um exemplo de uma campanha que quer equilibrar o salário e equiparar o salário dos vereadores com os vencimentos dos professores, né? Isso mesmo, essa é uma polêmica antiga já, né, Adriano? A gente ouve muito isso durante as manifestações dos professores, né? Alguns se qualificam durante anos, estão sempre fazendo cursos de reciclagem, sempre aprendendo mais, né? Para levar uma boa educação para a sala de aula, para compartilhar com seus alunos. E em contrapartida a gente vê políticos aí pelo Brasil afora em que muitas vezes nem escolaridade tem, né? São semi-analfabetos. E, no entanto, recebem um valor muito elevado ao comparado com o dos docentes. Então, essa campanha, né, que a gente traz aqui para compartilhar com o pessoal, para mostrar que está sendo feita, ela busca isso, né, que políticos e professores tenham o mesmo salário, né, acreditando que essa seja uma forma justa de remunerar tanto os professores quanto os políticos. E, inclusive, na semana passada, essa ideia foi levada até o Congresso Nacional, né, as pessoas em posse de cartazes, né, com a frase chave dessa campanha foram até o Congresso, então, expor a sua ideia. E a população é convidada a participar, né? Qualquer brasileiro pode participar, basta acessar o site e pegar ali o endereço de e-mail e enviar para lá uma foto, né? Onde a pessoa esteja com um cartaz, pode ser algo manual, algo caseiro, né? Ou então imprimir o cartaz que está no site, né, e fazer então sua foto segurando o cartaz, aonde tem a frase, né, que todo professor ganhe o mesmo que um político, né. Então acesse o nosso site, pegue o endereço ali, dê uma conferida nessa campanha que está ganhando o país. Bacana, Clarice. Seguimos aqui com mais informações do Estúdio Aberto. Olha só, entre os meses de setembro e outubro devem iniciar as obras do Arroio São Miguel, né? Nós fizemos uma entrevista com o João Roque da Rosa, gerente municipal de contratos e convênios da Prefeitura Municipal de Montenegro, e ele cita o projeto da obra do Arroio São Miguel como alguns dos que foram cancelados pelo ex-prefeito Paulo Azeredo. O projeto estava orçado em 4 milhões. Segundo o gerente, o projeto herdado da administração principal foi tido como impossível de executar. A própria empresa que ganhou a licitação da obra apontou mais de 15 itens irregulares, diz João Roque. Ele informa que a partir do dia 11 de setembro a Caixa deve receber aí os dados para liberar a verba e o início imediato das obras. Ele falou a respeito desse projeto e sobre outras situações também, né? Foi dito, circulou aqui pela cidade informações de que o município teria perdido muito dinheiro, né? Muitos recursos que eram para ser empregados em algumas obras aqui, e que isso não ocorreu, então, devido a problemas de projetos, a falta de projetos, enfim. E ele disse que não foi tanto dinheiro assim, não. E que, na maioria dos casos, se foi perdido algum valor, foi porque o projeto apresentava problemas e que não teria como ser solucionado a tempo de manter esse recurso, né? E no caso do Arroio São Miguel, houve tempo, então, para que adequações fossem feitas ao projeto para reduzir valores e também, segundo ele, para melhorar a obra, né? Então, é uma obra bastante aguardada em toda a cidade, mas principalmente pelos moradores ali do entorno, que sofrem muito em dias de enxurrada, né? A água chega com força total, não dá tempo de levantar os móveis, o pessoal muitas vezes tem que sair correndo de casa, né? Com o filho pela mão, com o cachorro puxado, né? Realmente a gente já teve a oportunidade de presenciar e é bastante triste. Então, essa população aguarda ansiosa pelo início e principalmente pelo término, né, dessa obra. Muito bem, Clarice. Na semana passada houve uma passeata, uma caminhada em defesa da UERGS, na quarta-feira da semana passada, mais precisamente pelas ruas de Montenegro,
e alunos, professores e funcionários protestaram contra o atraso de salários e também sobre a falta de repasses aí da UERGS para o pessoal que trabalha aqui em Montenegro. A UERGS vem fazendo um trabalho para ter um campus aqui na cidade, né? Isso mesmo, essa luta da UERGS aí por conseguir sua sede própria, né? Ela que hoje usa o local alugado, né, que é o prédio da Fundarte. Essa luta já vem de longa data, mas o ano passado eles tiveram um momento de muita tensão, né, de muita apreensão, que foi sobre rumores de que a unidade poderia fechar, né? Mas, por sorte, não fechou, não foi isso que aconteceu, e hoje eles lutam, então, por um espaço próprio aqui no município. E na semana passada, como tu falou, né, foram às ruas para reivindicar os direitos, né, dos salários em dia, dos professores, enfim, de todas as condições necessárias aí que os docentes precisam para aplicar seu trabalho, né, de forma mais adequada. Então, se reuniu um grupo de alunos, acredito que alguns professores também tenham participado, né, e fizeram essa movimentação, uma espécie de movimentação dançante, né, porque a gente sabe da criatividade dos alunos da UERGS, e eles foram, então, cantando, gritando, se manifestando pelas ruas da cidade, com saída aqui da frente da UERGS, né, até a Praça Rui Barbosa. Tá certo, o Clique RBS está divulgando aqui que um deputado gaúcho, né, da Assembleia Legislativa, um deputado estadual, está com suspeita de ter desviado verbas, e a informação é que o desvio poderia ter chegado a R$30 mil por mês, porque, segundo as denúncias, ele exigia parte dos salários de funcionários, né? Ele está dizendo assim, ó: se manipulei dinheiro, era dinheiro meu, diz o deputado gaúcho sobre suposta extorsão. É uma mancha aí na imagem da Assembleia Legislativa, sem dúvida nenhuma, né? Esse foi o assunto de destaque ontem no Fantástico, né? E na primeira declaração dada por ele, ele disse que não, que ele não é um deputado falcatrua. Ele usou bem essa expressão: eu não sou um falcatrua, eu tenho um nome a zelar. Só que existem gravações, né, do recebimento desse dinheiro e de conversas dele, né, com cargos de confiança. Então, inclusive isso foi feito pelo próprio chefe de gabinete dele. Essas gravações foram feitas, né, durante um período bastante longo aí, onde ele apresentou, inclusive, imagens dos carros da Assembleia Legislativa sendo levadas até oficinas mecânicas para que houvesse adulteração na quilometragem. Nossa, então, era colocado cerca de 5 mil quilômetros a mais. Isso porque a Assembleia paga aos deputados, né, uma taxa extra por deslocamento, por prestação, por atender, né, outras áreas, por ir até as regiões, fazer a visita, conversar com o pessoal, enfim. Então, a adulteração na quilometragem dos carros também é um dos apontamentos aí dessa reportagem, né, que mostra o recebimento muitas vezes integral, né, do pagamento de alguns assessores, né, e em outros casos a metade do valor, né, a metade ficava com o assessor e a outra metade era repassada para o deputado. Então, dessa vez ele não vai ter como negar, porque está tudo documentado em vídeo. Tá certo. E o deputado é o Diógenes Bacejo, do PDT, né, Partido Democrata Trabalhista. Presidente do Legislativo disse que é da Câmara, disse que da Assembleia, perdão, disse que é uma vergonha, né, para a Assembleia Gaúcha uma notícia como essa. Olha só, o Conselho Museológico se reuniu no Memorial ao Imigrante Alemão, né, Clarice? Matéria que está aqui postada no JP News e fala assim: reuniram-se na última terça-feira no Memorial do Imigrante Alemão um grupo de amigos e colaboradores para compor o Conselho Museológico da entidade. Embora seja um museu particular, o memorial é aberto ao público e atende gratuitamente, mediante agendamento, a formação de um grupo consultivo e fiscalizador se torna necessário para dar sustentação das iniciativas. Na pauta, assuntos como o plano museológico e a expansão, ou melhor, a exposição dos 500 anos da Reforma Protestante em 2017. Estou vendo a foto aqui, além do tradicionalíssimo, que é o proprietário do museu, Eduardo Caura, está o nosso amigo e colega Mauro Henrique Craig.
Bastante interessante, né? Porque essa iniciativa com certeza vai dar um incremento nas ações, né, voltadas à cultura e à questão dos museus aqui no município. A gente vê a dedicação do Cauer, ele tem um carinho muito especial por esse trabalho, né? Tanto que resolveu fundar na sua própria propriedade, né, no pátio de sua casa, esse memorial em homenagem ao imigrante. E com certeza, né, então, a partir desse momento em que se forme uma equipe, os trabalhos vão ganhar um volume muito mais expressivo, que só tende a acrescentar na sociedade. Muito bem, Clarice, ficamos por aqui com o estúdio aberto. Obrigado pela participação. Até mais. A gente volta amanhã com mais informações. Até mais, pessoal.